Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje então nós vamos aprender um conteúdo que geralmente gera muitas dúvidas nas pessoas, que é justamente a crase. Vamos entender como ela é e quando eu devo e quando eu não devo usar crase então. Gente, então o que significa crase? Qual é o significado de ter uma crase ali? É quando, gente, nós temos a regência, dos verbos. E a gente tem vários verbos que a sua regência e também de nomes, que exigem a preposição a. Quando essas palavras que exigem preposição se relacionam com outras palavras que aceitam, por exemplo, o artigo feminino a, ocorre a fusão de duas vogais idênticas. O a, que é a preposição, com o a, artigo. E é a esse fenômeno que damos nome de crase, representado pelo acento grave. Então, o que a gente pode perceber aqui? A crase nada mais é do que a junção de duas vogais idênticas. Então, eu junto o a, que é a preposição, com o a, que é artigo. Esse fenômeno ocorre sempre que a preposição a funde-se com artigos femininos definidos, a e as. Por exemplo, dei às professoras um livro. O que acontece? O verbo dar, ele exige a preposição a. Então, eu preciso dar a alguém alguma coisa. E professoras apresenta, então, o artigo definido as. Tem a preposição, tenho o artigo, junto tudo e só coloco o acento indicador de crase. Então, isso que é importante a gente lembrar. Preposição, artigo, feminino, juntou, eu tenho crase. Também, gente, com pronomes relativos, os quais. A sala do palácio a qual me dirigi era enorme. Se eu me dirijo, eu dirijo a algum lugar. Então, gente, por isso que aqui na sala a qual me dirigi, então aqui exige a presença, então, da preposição a. E a sala é feminino, então por isso a exigência, então, da existência de crase. Também, gente, com pronomes demonstrativos, a e as. Dirigi-me à sala de Pedro e não a de João. Novamente, o verbo dirigir. Aqui, gente, se eu me dirijo a algum lugar. Então, a preposição aqui, sala, é feminino. Então, também exige aqui. E também, gente, vale lembrar que aqui eu estou demonstrando, as salas. Eu tenho duas salas, a sala do Pedro e a do João. Essa pessoa foi a sala de Pedro e não a sala de João. Então, esse a, ele está demonstrando, então, qual sala é. Também, gente, quando eu tenho pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Então, eu tenho ali, entreguei o livro àquelas meninas. Eu entreguei o livro a alguém. Então, o verbo entreguei exige preposição. E aquelas inicia com a. Desta forma, utilizo o crase. Então, tem muita gente que fala, nossa, mas o crase não existe somente com a letra A sozinha? Não, gente, quando eu tenho a palavra aqueles, aquelas, pode sim surgir crase também. Então, gente, vamos entender como que eu vou fazer essa verificação se há crase ou não. Para verificar a ocorrência do a craseado, pode-se substituir o substantivo que antecede a contração por outro do gênero masculino. Se na troca ocorrer a combinação ao, a crase. Então, vou à praia. Tô na dúvida, vai crase ou não? Substituo por um masculino. Vou ao mar. Então, como apareceu a expressão ao, quer dizer que há crase, porque esse azinho aqui é a preposição. E o, então, é o nosso artigo. Entreguem o livro aos meninos. Apareceu aos, então se eu coloco entreguem o livro às meninas, então possui crase. Ou seja, gente, vamos pegar um outro exemplo. Vou pegar o mesmo verbo. Vou à escola. Tô na dúvida. É craseado ou não é? Eu coloco vou ao colégio.
Justamente porque, gente, aqui o a é a nossa preposição. E o que eu tenho aqui, ele é o nosso artigo. Então, quer dizer que quando eu faço essa construção no feminino, eu tenho, então, crase. Por isso, quando eu vou à escola, eu coloco a crase. Então, essa é uma das formas da gente verificar a presença ou não de crase. Também, gente, pode-se substituir o verbo por outro com diferente regência. Por exemplo, para saber se na frase vou à cidade ocorre ou não crase, pode-se substituir o verbo ir pelo verbo vir. Vim da cidade. Então, quando eu coloco da aqui, eu tenho a preposição de e o artigo o. Também, gente, uma das formas que nós temos para saber se há ou não a existência de crase quando eu estou utilizando o nome de cidades, se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou à Bahia e volto da Bahia, então quando eu vou à Bahia, eu coloco crase. Vou a Curitiba, volto de Curitiba, quando eu vou a Curitiba, eu não coloco crase. Então, uma outra forma que nós temos também de verificar. Nesse caso, mudando-se o verbo, percebe-se que há união de preposição e artigo. Portanto, na frase original também há artigo e preposição, devendo ocorrer crase. Então, vou à cidade. Então, ali, gente, nós estamos vendo a questão de troca de verbo, para ver se vai manter a regência ou se não, se vai necessitar da preposição a ou não. Então, gente, vamos ver casos em que a crase ela é obrigatória. Nas locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo, modo e lugar. Então, eu tenho aqui, ele se atrasa às vezes. Aqui, gente, passa a ideia de tempo e é uma expressão feminina. Coloco o crase. Sairemos à noite. Aqui também está dando a ideia de tempo e eu coloco crase porque a noite é uma palavra feminina. Tramaram tudo às escondidas, aqui é o modo. Então, como também escondidas é feminino, eu coloco crase. Ou seja, gente, locuções adverbiais femininas de tempo, modo e lugar, todas elas recebem crase obrigatoriamente. Só que também eu tenho crase, gente, nas locuções prepositivas formadas por a palavra feminina mais de. Como seria isso? Ele está à beira da falência. Então, eu tenho aqui o a palavra beira, que é a palavra feminina, e o de aqui, gente, é a junção de de. O da, desculpa, é a junção de de mais a. E também, gente, aqui ela ficou à mercê dos crápulas. Então, o que a gente observa? Eu preciso ter o a, palavra feminina, e a preposição de. Pode haver a contração, mas nesse caso, a crase, então, ela é obrigatória. Nas locuções conjuntivas iniciadas por a, as coisas melhoravam à medida que o tempo passava. Então, aqui, gente, eu tenho a locução conjuntiva à medida que passa essa ideia de proporção. Então, necessariamente, gente, como ela começa com a, por exemplo, se eu fosse fazer a proporção, também precisaria ter a crase ali. Também, gente, há a utilização de crase nas expressões a moda de e a maneira de, mesmo que subentendidas. Pedimos uma pizza à grega. Está subentendida a expressão a moda grega. Então, a grega, eu coloco crase. Vestiram-se a Elvis Presley. Também eu coloco a crase aqui, justamente porque está subentendida, né, a expressão a maneira de. Ou seja, a moda de, a maneira de, mesmo que subentendidas, eu preciso necessariamente colocar a crase. E também, gente, algo que sempre a galera fica em dúvida é nas expressões que indiquem hora. Então, eu tenho aqui, saí às 7 horas da manhã. Necessariamente, eu preciso colocar crase. Gente, algo que eu preciso que vocês lembrem. Só existe crase diante de palavras
femininas, justamente porque há a necessidade de ter o artigo a. Então, por isso que eu coloco a crase somente diante de palavras femininas. Guarda essa informação no coração de vocês. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!